Que tarde maravilhosa! E continuando essa tarde, vamos contar agora com a presença de dois grandes mestres, pessoas maravilhosas, tá? Pedimos a colaboração de vocês no sentido de que qualquer pergunta seja feita no final, tá? No mesmo esquema anterior, tá? Vamos lá então, com a palavra, Dr. Rogério. Muito boa tarde. Eu estou muito honrado com o convite da doutora Maria Teodora Ribeiro Guimarães para mim vir fazer essa palestra, essa conversa com vocês sobre a origem do homem no planeta. E para começar com a origem do homem no planeta, eu não poderia deixar de citar as sábias palavras de Teilhard de Chardin: somente o fantástico tem possibilidade de ser real. E eu vou falar sobre o fantástico. Justamente a nossa história começa há bem mais de 1.000 milhão de anos contados em tempo terrestre. E nós vamos encontrar entre as órbitas de Marte e Júpiter um planeta, o planeta Erg, que alguns chamam de Maldek e alguns outros de Phaeton. Planeta esse que explodiu e hoje é um cinturão de asteroides que orbitam em torno do nosso Sol. Mas essa é uma história muito interessante porque a civilização de Erg havia atingido um estágio tal de evolução que eles não possuíam mais um corpo físico denso. O seu corpo mais sólido era o corpo etérico. E essa humanidade de Erg se viu a braços com um grande problema. Num universo paralelo, na mesma dobra do espaço de Erg, havia um outro planeta, o planeta Morg, e que estava se exaurindo na sua energia vital. E eles não tiveram outra alternativa senão invadir o planeta Erg. Mas eles não invadiram de maneira física. Era também uma civilização de grande evolução intelectual, mais baixa espiritual. Perdão. E eles invadiram, ou tentaram invadir, a mente dos Ergs. E houve um embate entre essas duas grandes civilizações. E, infelizmente, o sacerdote imperador Ilion tentou trazer para a realidade os seus súditos, aquela raça, mas não conseguiu. E eles usaram então o que se chamava na época do átomo desdobrado, que nada mais era que a conversão das 7 forças solares numa só. Nós conhecemos 3 apenas, eles conheciam as 7. E explodiram o planeta. Houve uma explosão nuclear que esfacelou totalmente o planeta Erg. Alguns migraram e justamente foram
48 seres dessa raça que migrou para o planeta Vênus. Antes, porém, eles pegaram uma raça inferior que havia no planeta Erg, que eram denominados de Tugs, eram seres ainda simiescos, e eles atuaram no DNA e no genoma dessas criaturas para possibilitarem que eles cruzassem com outra raça e produzissem uma nova humanidade. Porque o sacerdote imperador Ilion sabia, por antecipação, que a raça humana poderia desaparecer. Eles migram então para Vênus, levando esses Tugs, esses seres modificados, para depois fazerem uma miscigenação, fazerem uma união com raças inferiores que ainda existiam nesse planeta. Quando houve essa explosão nuclear, desequilibrou o planeta Marte, o eixo do planeta se deslocou e a grande civilização que ali existia desapareceu completamente. E hoje apenas temos vestígio do que foi dessa raça. E esse povo de Erg foi chamado dos jardineiros cósmicos. Por que jardineiros cósmicos? Porque eles semearam todo o sistema solar. E vocês podem observar ali que eles pertenciam ao universo real. E os outros orbes, eles denominavam de universos projetados. E isso reafirma a velha ideia da atual ciência de que o universo sem propósitos foi substituído pela noção de que tudo é conduzido para objetivos. Então existe um Criador na criação, um ser inteligente que tudo conduz para um determinado fim. E por que, quando eles começam a semear o planeta Terra, essa civilização de Erg, eles conseguem transformar o universo químico para o universo biológico, por justamente ser a Terra o ponto focal, onde as forças centrípetas e centrífugas se encontram. É um chakra da nossa galáxia. E a Terra é o epicentro, onde ocorre a possibilidade de transformação de todos os reinos e a mutação entre o material e o espiritual. Temos algumas observações dos cientistas de vanguarda. Amit Goswami, autor do Universo Autoconsciente, da Universidade de Oregon, o universo tem consciência e é criadora de toda a realidade física. Carl Prima, neurologista da Universidade de Stanford, a realidade sensorial é construída pelo cérebro, mas extraída de um domínio além do espaço e do tempo, onde só existem frequências. São aquelas frequências vibratórias que eu falei há pouco. Frank Capra, físico, autor da Teia da Vida, o tal da física. Nossa consciência está conectada
com toda a criação. E David Bohm, físico inglês, discípulo de Einstein, o universo é construído de inúmeras frequências, provocando a ilusão de ser concreto. E finalmente, Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, que descobriu os campos mórficos e que afirma que existe uma memória na natureza. A velha teoria dos teosofistas, o Akasha, o eterno presente. Quando se processa a evolução do planeta Vênus e começa a haver a união entre esses tubos, e começa então a haver a união desses seres com aquela incipiente humanidade, evidentemente, que existia em Vênus, começam a nascer seres já com o começo de um adiantamento hominídeo. E é quando aparece na Terra aquilo que a ciência chamou de explosão cambriana. Na era primária, quando começam a aparecer inúmeras formas de vida que não existiam no planeta. E quem são responsáveis por isso? São os chamados engenheiros siderais, os seres galácticos, os mestres galácticos, que vêm aqui no planeta e começam a semear a vida, junto com esses seres de Erg. Como vocês viram ali, vieram povos da constelação de Órion, das Pleiades e de Sírius, e juntos estiveram aqui no planeta e semearam aqui a nossa Terra. Então, inicialmente, houve um processo de modificação do planeta. Mudou-se as condições climáticas para que pudesse haver vida. Equilíbrio entre a vida vegetal e animal e implantação da vida hominal. Surgimento gradativo de vários focos civilizatórios. Aumento das radiações solares. Esse aumento das radiações solares provocou a destruição de grande parte da humanidade incipiente e descendentes desse processo colonizador. Houve então um mergulho na barbárie, naquilo que nós chamamos de pré-história, que não houve uma pré-história. E dos sobreviventes dessas mutações genéticas devido ao aumento das radiações solares. E o que provocou essas radiações solares? Um retrocesso evolutivo. Grupos humanos recuperados uniram-se aos que traziam características regressivas. Daí nós vamos encontrar essas raças que a ciência não explica. O homem de Neandertal, o Tutecântropos, o Homo habilis, etc, etc. Houve a união de outros extraplanetários semelhantes ao homem atual com seres humanos existentes, originando adiantadas civilizações que se destroem em guerras nucleares. Isso anterior à pré-história terrena. Supõe-se que alguns seres dessa raça estejam agora voltando. Seriam esses discos voadores, esses seres extraterrestres. Com essas explosões, o planeta fica isolado das outras orbes por 3 milhões de anos.
Há muito tempo, né? Nós podemos citar algumas evidências disso. Como, por exemplo, a caveira de um bisão pré-histórico. No Museu de Paleontologia de Moscou, o seu diretor, Konstantin Flerov, ele apresentou um esqueleto de um bisão, tendo no crânio um buraco circular, feito por arma de fogo. Submetido ao carbono 14, foi datado de 40 mil anos atrás. Quem que andava atirando há 40 mil anos atrás com carabina, ou seja lá o que for? Pegadas humanas há 500 milhões de anos em Utah, nos Estados Unidos. Pés calçados por botas semelhantes à nossa, pé 42. Quem que andava passeando por lá? E o cemitério dos dinossauros. Na Ásia Central foi encontrado um cemitério com inúmeros dinossauros, todos eles com perfurações na omoplata, provocado por arma de fogo ou por laser. Porque a teoria do professor Marin, do Instituto Politécnico da Virgínia, nos Estados Unidos, ele afirma que a ação vulcânica em larga escala produziu uma enorme quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, o que aumentou o efeito estufa na planície do Deccan, na Índia. Mas essa teoria não é aceita por todos. Inclusive, a outra teoria que existe para o desaparecimento dos dinossauros, um asteroide que caiu no México, na península do Yucatán, que produziu uma cratera de 100 quilômetros de diâmetro, que também produziu poeira, que subiu para a atmosfera, dando um efeito estufa, o que matou esses animais todos. Seriam os extraterrenos que eliminaram propositalmente os dinossauros com esses acontecimentos? Para uma dúvida. Antes de eu citar esse livro, é preciso que se cite as famosas pedras de Ica, encontradas no Peru, pelo Dr. Javier Gabrera, em que nessas pedras estão gravadas figuras de homens junto com dinossauros, operações no cérebro, homens examinando os astros com telescópios, transplante de órgãos, isso há 350 milhões de anos atrás. Resta nova dúvida, nova interrogação. E a civilização de Vênus continuou aumentando gradativamente. E nós temos o livro do russo Vyacheslav Saitsev, um nome difícil de falar, o livro sobre a Terra e sobre o mar. Ele diz que tem 3 teorias sobre o aparecimento do homem no planeta. O primeiro, o homem é produto da evolução terrestre, do animal unicelular até o homem, o que é impossível devido à pouca idade do planeta. A segunda, o homem é uma criação de Deus. O improvisado ato de criação também não é muito correto, na minha opinião. E a terceira, a mais aceita, que o homem é proveniente de uma longa corrente evolutiva que se iniciou em algum outro planeta e continua no nosso. Que planetas eram esses? Ergue, constelação de Sírios, constelação das Pleiades e constelação de Órion, que aqui estiveram.
Há 78 milhões de anos, quando Vênus atinge a sétima ronda, sétima raça raiz da sétima subraça, essa humanidade atingiu um estágio evolutivo muito grande. E 80% da sua população atingiu o adeptado. Então, há 78 milhões de anos atrás, Sanat Kumara, com 250 discípulos, desce para o continente lemuriano e ali instala a primeira Academia do Verbo, a primeira Academia da Luz Divina, que depois é transferido para a Atlântida. E tem ali uns dados bem sumários sobre o continente, né? Situava-se no Oceano Atlântico, estendia-se ao norte da América Central, parte sul da América do Norte, a leste a África em sua parte sul, e a oeste o Brasil nas suas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Então nós temos ali alguns nomes de alguns mestres galácticos. Sírios, Hermes Tote, Egito. Paesuma, Paititi, Brasil, Baratzil. Oanes, Suméria e Fenícia. E Milik Shaddai Kabe, Melquisedeque, Palestina. Das Pleiades, Zoroastro, Zaratustra, para a Pérsia, Kartikeya, China. Orion, Quetzalcoatl, Aztecas e México. Kukulcã, Maias e América Central. E Viracocha, a civilização de Tiwanaku, a civilização pré-incaica. Os mestres de Vênus, que vieram para o planeta Terra, Numa, Lemúria, e Juno, as últimas raças da Lemúria. Da Ursa Maior, Alfion para a Atlântida e Antúlio para a Atlântida nas últimas subraças. Sanat Kumara, Lemúria e Atlântida. Aramumuru, Lemúria e Atlântida. Manco Capac, Tamataê e Calami, discípulos de Aramumuru, para o Peru. Justamente esses seres que vieram para o planeta Terra, vieram plantar aqui uma civilização já estabelecida por esses mestres galácticos, que foram denominados de dinastias divinas. Aramumuru fundou, ao lado do lago Titicaca, o monastério dos Sete Raios, no Vale da Lua Azul. Vale esse que já existe no Tibete, que todos vocês conhecem, naquele livro do Hilton, James Hilton, Shangri-La. É um monastério real. Ele era um teosofista e escreveu sobre esse assunto. Então, no Peru, é fundado esse monastério dos Sete Raios, que ficou 54.800 anos irradiando energia de polarização negativa para o Planalto Central do Brasil, futuro centro e pátria da espiritualidade universal. Durante duas vezes 54.800 anos, ou seja, 27.400 anos, duas vezes, até os 54.800, essa irradiação produziu uma irradiação positiva, que junto à irradiação positiva do Tibete, provocou um avanço espiritual sobre as terras do Brasil. E foi fundado então o grande Império Paititi na Amazônia. Império esse fundado justamente por Tamataê e Calami, discípulos de Aramumuru, porque Manco Capac ficou
no Peru. E esse grande império de Paititi, existiu duas grandes cidades, Ofir e Ibés. Ibés é a famosa cidade em que o não menos famoso Coronel Fawcett desapareceu. Então as academias do Verbo Divino, os Templos da Luz, as academias adâmicas, foram fundados em Paititi, quando começa a aparecer a magia negra. E essas academias do Verbo usavam justamente a luz divina, a lei divina, para combater frontalmente esses magos negros que começavam a atuar, começavam a crescer de forma desordenada. E esse cerimonial da lei divina foi denominado de Aum Piran, que por sucessivas corruptelas veio dar a Umbanda e finalmente Umbanda no Brasil. Que justamente em 15 de novembro de 1908 houve a primeira manifestação do novo movimento que iria evoluir para a grande religião de massa no Brasil. Esses livros que estão ali no quadro contam várias histórias dessas migrações. A Terra das Araras Vermelhas conta a história de uma colônia atlante no Espírito Santo. Colônia atlante essa que foi chamada de Terra de Isaac, ou Terra das Araras Vermelhas. Na Umbanda, essa desconhecida fala sobre justamente a parte esotérica da Umbanda, que é uma parte muito pouco conhecida. O Paratzil, a Terra das Estrelas, conta a história de Aramumburu chegando no Peru com os seus 25 discípulos e com Tamataé e Calami fundando justamente a Tamataé fundando a cidade de Ofir e depois Ibés, e Calami a famosa cidade das pedras, ou Itaoca, que é justamente, hoje em dia, você encontra os vestígios dela no Piauí, que são as 7 cidades, chamadas 7 cidades. O 10º planeta é justamente a história que eu estou contando. É a história dessa explosão desse planeta, que deu como resultado a disseminação aqui na Terra desses povos. E nós temos que atentar justamente para uma parte muito importante. Se a humanidade terrena foi plantada aqui por seres de outros orbes, por seres de outros planetas, que anterior à pré-história houve uma civilização enorme aqui na nossa Terra, nós temos uma herança das estrelas muito grande. E eram as palavras que os maias diziam, né? Que eu sou você, porque você é filho das estrelas. E nós todos somos filhos das estrelas e vamos voltar para ela quando no ano de 2035 aproximadamente houver uma nova inclinação do eixo e esses seres maravilhosos que nos deram o ser, que nos deram a vida, que criou a nossa civilização, vão voltar novamente. E o nosso destino vai ser também atuar fora do espaço e do tempo, fora do corpo, e semear também
esse enorme sistema solar, essa enorme galáxia e todos os sistemas solares que existem no cosmos. E eu termino com a afirmação da moderna paleontologia e antropologia, que diz: o homem é o resultado de uma longa evolução biológica, com toda interferência externa. Muito obrigado.